Teoria de Down, tá, galera? O que a gente precisa entender da teoria de Down, tá? Vocês vão ter muito material, a gente tem muito material na internet, muito livro que fala da teoria de Down, tá? Então, sim, tem muito detalhe, muita coisa que eu considero para operar o day trade desnecessário, tá? A gente vê livros aí gigantes falando sobre, assim, o que eu considero importante para a gente entender e saber e poder usar da teoria de Down, tá? Então, assim, a gente tem 2 pontos, tá? Primeiro, o mercado ele se movimenta de 3 maneiras, sempre, tá? Ou uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, tá? Ou uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes, tá? Ou o que a gente chama de consolidação ou lateralização, que pode ser um retângulo, pode ser um triângulo simétrico, né, onde ele faz essa movimentação, pode ser um triângulo ascendente, que a gente tem a linha de tendência de alta e uma resistência, pode ser o contrário, que é o triângulo descendente. Então, sim, basicamente são esses 3 movimentos que ele faz, ou tendência de alta, ou tendência de baixa, ou consolidação, tá? Acumulação, lateralização, cada um fala de um jeito, tá? Isso é a primeira coisa que a gente tem que saber da teoria de Down. A segunda coisa, bem simples, é que o mercado ele se movimenta em ondas, tá? Então, geralmente, quando ele está em tendência, ele faz uma perna de tendência e uma perna de correção, para depois lançar uma perna de tendência de tamanho e proporção igual à primeira perna que ele fez, tá? Na maior parte das vezes, essa correção acontece aonde? Acontece entre 50% e 61% da retração desse movimento primário, tá? Então, é o que eu uso nas minhas análises, no meu operacional. Eu sempre, para quem me acompanha, utilizo essa região para procurar compras numa tendência de baixa ou vendas numa tendência, compras numa tendência de alta ou vendas numa tendência de baixa, tá? A gente tem os outros níveis, né, de retração. Tem uma retração de 20 e alguma coisa, não lembro o número certo, tem a de 76 aqui para baixo. Eu não uso por quê? Porque os estudos de Dow, há muito tempo atrás, mostraram que poucas vezes o mercado para nessa região para depois continuar subindo numa tendência de alta. Outras poucas vezes ele chega no 76 para fazer a tendência de alta. E a maior parte das vezes, mais de 70%, somando as duas, 70%, 75% das vezes, o mercado para entre 50% e 61% de fibra para continuar o movimento. Então, assim, a gente sabe que o mercado não é uma certeza, né? A gente sabe que o mercado é probabilidade. Então, o que cabe a nós? Trabalhar a favor da probabilidade. Porque já trabalhando a favor da probabilidade, a gente sabe que é difícil ganhar dinheiro se você não tiver disciplina e prudência. Trabalhando contra, mais difícil ainda, tá? Então, basicamente, em relação à teoria de Down, o que eu julgo importante e relevante para a gente estar utilizando no dia a dia são esses 2 pontos, tá? E aí eu vou mostrar aqui no gráfico, esse gráfico do mini índice de hoje, tá? Eu vou mostrar aqui hoje, ontem, o que aconteceu em qualquer tempo gráfico. Aqui ele está abrindo 15, dá para a gente trabalhar no 15 ou no 5, não sei, enfim, qualquer um, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês o que eu acabei de falar para vocês. Então, por exemplo, esse aqui é o 15 minutos, tá? Nesse movimento aqui, por exemplo, o que a gente consegue enxergar nesse movimento aqui? Ó. Tá? Vou destacar ele aqui, que foi o pregão acho que foi de ontem e o de antes de ontem. Antes de ontem não, porque foi fim de semana, mas foi os últimos 2 pregões, tá? Então, o que a gente tem aqui? 15 minutos fazendo. Eu vou até riscando a retração para vocês verem, tá? Então, o que a gente teve aqui? A gente tinha essa região de retração, aí vocês podem notar que ele chegou um pouquinho antes e subiu. Não chegou na região de compra, mas ele chegou nas médias. Depois eu vou falar sobre as médias. Então, assim, eu estaria de olho nesse movimento, perna 1, certo? Onde que seria o suporte? Segundo Down.
mais relevantes, 50 a 61 de fibra. Só que quando a gente tem as médias fora da região de retração, a gente pode começar a considerar o início do suporte nas médias, porque médias também é um indicador que eu uso de suporte ou resistência, tá? O mais interessante é quando as médias coincidem com a retração, aí ficam dois filtros para a gente poder tomar uma decisão, fica mais interessante, tá? Então, esse é o movimento perna 1, perna 2, segurou nas médias, fez a perna 1, certo? Aqui ele fez a perna 2, ele segurou na retração, mas não subiu, corrigiu um pouquinho, veio abaixo aonde? Aí a gente puxa um movimento maior, retração de 60, tá? Por quê? Se esse aqui é o 15 minutos, toda a tendência forma uma perna de tendência. Esse daqui é o 60, tá? Então a gente vê que 60 fez perna 1, 60 fez perna 2. Parou aonde? Exatamente na retração. Então aqui seria um excelente ponto de compra, pensando o quê? Pensando 60 fazer esse movimento, certo? Mas a gente sabe que sempre quando a gente tem uma perna de posição, ela pode virar uma perna de tendência. E aí a gente teria a perna 1, perna 2, para fazer a perna 3, tá? E onde seria essa região? Seria puxando esse movimento. Onde ele parou? Exatamente nessa região. Perna 1, perna 2. Região de venda, acreditando que ele fosse cair e fazer esse movimento. Não fez. Parou onde? Parou na retração. Retração de quem? Do último movimento que ele fez. Tá vendo? Então, assim, na maior parte das vezes, o mercado ele respeita a região de 50% a 61% de fibra, tá vendo? Respeitou aqui, respeitou no movimento maior aqui, respeitou nesse movimento menor, tá certo? Então, assim, não quer dizer que sempre vai parar nessa região, mas a maior parte das vezes para nessa região. Então, quando a gente pensa em fazer compras ou vendas de risco, a gente tem que estar sempre pensando, no meu operacional, sempre penso na região de 50 a 61 de fibra. Se parar antes ou passar, não tem problema. A gente topa ou a gente fica de fora da operação, mas a gente está sempre a favor do que é mais provável, tá certo? Então, basicamente, sobre a teoria de Down, é isso, tá, galera? This was the Big Bang, the beginning of the universe.